Oi pessoal, meu nome é Rebeca Gerhardt, eu sou médica ginecologista e a convite da campanha Nada Vai Me Pausar da Libes, eu vou conversar com vocês hoje sobre sexualidade feminina na menopausa. Sexualidade feminina é cercada de muitos mitos e tabus, e quando a gente fala das mulheres que estão no climatério e que já passaram pela menopausa, a gente precisa discutir o tema com bastante carinho e atenção. Por isso, hoje eu não tô aqui sozinha, eu vou conversar com a psicóloga e sexóloga Laura Miller. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, Rebeca. Oi, pessoal. Olá a todos. Então, gente, a Libes nos convidou aqui para bater esse super papo sobre sexualidade que é cercada de muitos mitos e tabus, seja na menopausa ou fora dela. E eu sou psicóloga clínica, especialista em sexualidade. A minha abordagem na psicologia clínica é junguiana e na sexualidade a gente fala aí, né, sobre como um conceito amplo. O que é sexualidade? É um jeito de ser no mundo, é um jeito da gente se relacionar com o nosso mundo interno, nossos valores, nossas crenças, nossos limites, nossas possibilidades e o jeito da gente se relacionar com o mundo ao redor. E é sobre tudo isso, sobre toda essa sexualidade, né, desse jeitão de ser, que pode ou não incluir a prática do sexo, né? Sim. E que na menopausa fica diferente, coisas mudam na menopausa. Com certeza. Né, Rebeca? E é disso que nós vamos falar aqui. Exato, eu gosto de trazer, para tentar organizar desse jeito que você disse, né, do tudo que envolve sexualidade, para a gente explicar para os pacientes no consultório, nem sempre fica simples deles entenderem a parte que eles são responsáveis por desenvolver a própria sexualidade e a parte que cabe a nós, profissionais que estamos acompanhando e tudo mais. Uhum. Então, eu até criei um jeito de conversar com as minhas pacientes e dividir um pouquinho dos pilares que representam a parte que a gente precisa cuidar da menopausa e passar por cada tópico pra gente entender se todas essas fatias dessa pizza da libido, de desejo sexual, estão bem equilibradas. Que bacana! Não, é ótimo isso, né? Porque é uma forma didática da gente se pensar ali, da gente se entender. Vale para pacientes, vale também para profissionais, né? Exato. Da área de saúde como um todo, né? Que lidam com pacientes na menopausa. Vale pra gente, vale pra mulher ser humano. E pra ser humano e pra quem tá em volta da mulher também. Porque menopausa bagunça a vida, né, de um todo, né? De todo mundo que tá em volta também. Exato. Bacana essa pizza, né? Eu acho que assim, o que é legal a gente falar, começando, né, Laura, a gente tá conversando com as mulheres que estão na menopausa, mas o desenvolvimento da sexualidade, ele acontece desde o princípio da nossa existência, né? Uhum. E a gente chega na menopausa já envolto de toda a construção que chegou até ali. Sim. Então, um ponto que acho que a gente precisa desconstruir é a parte dos tabus. A gente tá cheio de tabus, principalmente no universo feminino, e eu queria entender se você observa isso no seu consultório, nos seus atendimentos. Muito, com certeza. E quando eu costumo falar para mulheres, para homens, para pessoas de qualquer gênero, de qualquer idade, eu gosto muito de falar sobre esse tema tabus da sexualidade, porque sexo ainda é um assunto tabu na nossa cultura. E isso tem a ver com séculos de uma repressão sexual muito forte que a gente viveu, em cima de homens, de mulheres, de qualquer gênero, né? Qualquer forma da gente se expressar pro mundo, por qualquer forma de viver a sexualidade. E essa repressão começou, ou era muito forte, séculos atrás. 1700, 1800, a gente tinha ali uma moral da época, especialistas na época, dizendo para a população em geral que sexo só era permitido para reprodução, ou seja, para gerar filhos. Aí, dentro desse escopo, né, não é possível você fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo porque não gera filhos. Então, a moral da época criticava isso. Você não pode fazer sexo oral, porque não gera filhos, sexo anal e muito menos masturbação. Tudo isso era considerado muito errado, muito sujo, muito, né, fora ali dos padrões. E a gente vive, Rebeca, até hoje com resquícios dessa cultura. Porque quando foi por volta de 1900, aí estudiosos como Freud na psicanálise, Kinsey na sexologia e outros que vieram depois, começaram a dizer pra gente, pro mundo, né, eu tô falando a gente como população, né, lá em 1900, a gente não era viva nessa época, né, ninguém aqui mais, né, começaram a dizer pra gente que era importante sim a gente viver o sexo, a prática sexual por prazer, com menos mitos, menos tabus e se permitindo viver da forma como você preferia.
dia, se você sente desejo por alguém do mesmo sexo, né, a homossexualidade, tá tudo certo. Por pessoas de ambos os sexos, a bissexualidade também não tem nada de errado. Por pessoa do outro sexo, a heterossexualidade também ok. E a pansexualidade, que é viver o desejo sexual por pessoas, né, de variados sexos, gêneros, etc., também estava tudo certo. E isso começou a ser dito lá em 1900, mas até hoje, né, então voltando pro assunto do tabu, até hoje a gente tem resquícios aí da cultura repressora, né? Então tem gente, né, achando que masturbação tem algo de errado, tem gente achando que fazer sexo oral também não pode, ai que horror, sexo anal, sexo isso, sexo aquilo. E aí a gente chega na menopausa de uma mulher que é fruto dessa cultura, cujas avós, bisavós, barará, 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 achavam que tinha algo de errado, porque a cultura dizia isso, né, pra gente. Então, na época das nossas bisavós, avós, mulher direita não podia fazer sexo, né? Não podia ter desejo, não podia ter prazer, não podia nada, e mais do que isso, né? Naquela época lá atrás, a mulher só era mulher mesmo enquanto ela podia ter filhos, né? Sim. E aí tinha aquela galera de filhos, né? E aí, não podia viver a sexualidade, eu disparei a falar aqui, né? Mas já fechando, Rebeca, o assunto tabu, que é muito importante, a gente só podia viver a sexualidade dentro ainda, né, na época das avós e bisavós, dentro desse escopo de gerar filhos. E hoje não é assim. Então, hoje a gente sabe que a mulher pode e deve, né, tem direito ao prazer, não só a mulher, o homem, enfim, em qualquer gênero, né, a gente tem direito a esse prazer, mas a gente chega na menopausa achando que vai se tornar menos mulher, achando que o sexo vai ter algo de errado, e uma série de mitos e tabus, e que eu acho que a sua pizza fala muito bem disso. Eu acho que dentro ainda dessa questão do tabu, nesse contexto da gente se desenvolver sexualmente apenas voltada para o prazer, e isso apenas voltado para a reprodução, perdão, e que é isso que vem de um histórico muito grande, a gente não foi muito autorizada a desejar, né? A gente foi autorizada só a ser desejada. Então tem muito pouco desse desenvolvimento da gente poder ver que a gente sim tem essa capacidade de ser um ser desejante. E não só tá ali se preparando para que alguém deseje a gente e na espera, numa coisa mais passiva, né? Então, desconstruir tabu, além de reconhecer todo esse histórico que a Laura tá trazendo aqui pra gente, na nossa história enquanto ser humano, no nosso desenvolvimento, prestar atenção o quanto a gente não tá numa postura passiva, só de ficar esperando que alguém deseje a gente e não vá atrás de buscar o nosso erotismo, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre todos esses detalhes, mas que eu acho que é importante a gente pontuar isso. E dentro desse contexto, Laura, a gente vai para um segundo ponto, que é a questão de se conhecer. A gente se conhece muito pouco, principalmente enquanto mulher. Eu falo que, do ponto de vista biológico, a gente às vezes é um pouco desfavorecida, porque a gente tem um órgão que foi especificamente criado pela natureza, voltado só para o prazer, que é o clitóris, mas ele tá um pouco escondidinho, né? E a nossa genitália como um todo, né, que envolve a vulva, a vagina, a região dos lábios, é tudo muito escondido. A gente precisa de um espelho para conseguir se conhecer e se entender, né? Então, muitas vezes as pacientes chegam no consultório, por exemplo, sabendo-se menos sobre a própria genitália do que o parceiro, a parceira, né? Então, dentro da fatia do autoconhecimento, tá exatamente a gente saber da nossa diferença e da gente se apropriar do nosso próprio sexo para apresentar para essa parceria, seja ela masculina ou feminina. Então, uma coisa que eu acho que é legal a gente conversar, né, Laura, é sobre a gente chegar nessa fase de vida gostando de quem a gente é. Perfeito. Você não acha que faz diferença? Total diferença, Rebeca, porque a gente, né, a gente costuma dizer muito que a gente precisa ser o que a gente é, independentemente do que a gente for, com a idade que a gente tiver, né, enfim. A gente precisa gostar do que a gente é, do corpo que a gente tem, das conquistas que a gente teve, dos fracassos, dos acertos, enfim, né, gostar de si como um todo. Isso tem a ver com autoestima e tem a ver com autoconhecimento, né. Um profundo processo de autoconhecimento é aquele em que a gente vai se percebendo, vai se descobrindo e vai também se perdoando, né? Vendo os defeitos, perdoando as falhas, porque ninguém é perfeito, né? Aceitando uma série de coisas e, principalmente, aceitando essa fase da menopausa que não é fácil, né? Exato. Porque o que a gente percebe é que na hora que buscam a gente para uma ajuda
voltada para a questão da sexualidade, muitas vezes não se sabe muito que todo o contexto em que a pessoa está inserida, da existência dela, de quem ela é e de quanto ela se conhece, faz diferença em como ela vai ser uma pessoa boa se desenvolvendo sexualmente, né? Bem. Com certeza, né? Então a gente costuma dizer que tudo que acontece fora da cama, né, na história de vida da pessoa desde que ela nasce, né? Então se a gente pensar a sexualidade como um conceito amplo, os nossos pais são os nossos primeiros e principais educadores sexuais, que dão os modelos de como ser na vida. E aí tudo que acontece na nossa vida, na nossa história de vida como um todo, até o empurrão hormonal da adolescência, que é quando a gente vai começar a viver as experiências sexuais, né? No Brasil, né, o jovem se acha super maduro para viver as experiências sexuais, segundo pesquisas no Ministério da Saúde e da Educação, por volta de 15 a 17 anos de idade. Maduríssimos, né? Tudo bem, e aí começa a viver a sexualidade ali. Então essa história de sexualidade que a gente teve, desde dos modelos que a gente tem lá dos pais, com o que a gente aprendeu de educação sexual pela vida fora, né? Esperamos, né, hoje que tenhamos aprendido. A mulher adulta hoje, infelizmente, não teve, né? Não passou por ações de educação sexual na infância, na adolescência, mas os jovens de hoje sim, né? Acho que sim, né? Pelo menos é a sugestão aí que eles passem. E aí toda essa história de vida que a gente carrega tem a ver. Então tudo que acontece fora da cama na vida como um todo, aí juntando com o que acontece na cama, com as nossas vivências, com as relações, com as descobertas, com os momentos traumáticos ou não, né? Com tudo que vai acontecendo na cama, e aí pensando no casal, o que acontece com a dupla, fora da cama, o dia a dia do casal e dentro da cama, tudo isso, né? Então você com você mesmo, você com a pessoa que está ao lado e você com a sua vida como um todo, tudo isso impacta na vivência na sexualidade, na forma como você descobre a seu potencial de prazer, como você disse, né, as questões do desejo, né, a forma como você deseja e, né, se sente desejada, tudo isso impacta e muito. O próximo tópico que eu sempre abordo dentro dessa pizza, que é o relacionamento, né? Como você já iniciou aqui, se você não tá num relacionamento minimamente saudável, agradável, que você gosta de como é essa troca no dia a dia, como é que isso vai pra troca na cama, como você disse, né? Além disso, tem também o contexto de se eu tô sozinha, se eu tô com alguém, né? Às vezes a gente na falta tem mais vontade do que quando a gente tem uma disponibilidade, né? Ou às vezes a gente também se acomoda porque não tenho pra quem oferecer esse prazer, então não vou desenvolver comigo mesma. Eu acho que o contexto da menopausa traz muito isso, né? A gente vê muito esses contextos diferentes que cada pessoa chega para se apresentar. Então, tem aquela mulher que na menopausa desenvolve super a sua sexualidade sozinha, de se conhecer, se masturbar, porque daí ela se libertou de ter aquele prazer voltado pro outro. Mas também tem aquela mulher que sempre dependeu do que o parceiro, e aí principalmente os relacionamentos heterossexuais são um norte, às vezes, pra gente conduzir, em que esse parceiro para de ser aquela pessoa que super busca, porque também já tem toda uma queda, né, relacionada à parte do envelhecimento, e aí ela para de desenvolver a sexualidade dela porque estava dependendo da parceria. Não tem contextos muito diversos nisso, Laura? O que você tem da sua experiência? Tem muito, isso acontece demais, né? A mulher depositar na mão do parceiro o prazer dela, né? O prazer, o desejo e tal. Então, né, se a gente linkar um pouquinho com o autoconhecimento, que a Rebeca trouxe aqui muito bem, se a gente linka ali com a importância desse autoconhecimento, passa também pela mulher descobrir que para ela sentir desejo, sentir prazer, sentir orgasmo, ela não precisa esperar que o outro esteja em cena, ou que o outro mostre ali o caminho do desejo, do orgasmo, e mais do que isso, não tem que esperar que a outra pessoa dê o orgasmo pra ela, porque o orgasmo é dela, então, né, ela que precisa encontrar o caminho pra chegar lá e apresentar para outra pessoa. Então, nesse sentido, o relacionamento com o caminhar da vida, né, então, a mulher na menopausa, às vezes ela não tá num relacionamento amoroso, ou às vezes ela tá num relacionamento de longa data, ou às vezes,
como você disse, ela se libertou, ela não vai engravidar mais, então ela Isso. pode também, né, soltar aí tudo, né, o que ela quiser soltar. Então ela chega aí nessa fase dos 50 com uma cabeça mais amadurecida, mas com ali limitações físicas, né, porque o corpo é outro, a pele, etc, etc, etc. Uma série de problemas que a Rebeca vai falar muito melhor, né, de toda essa mudança aí que acontece, né, na parte física da gente, na menopausa. E aí quando a gente chega lá e que vai fazer esse momento de entrega para uma outra pessoa, né, de entrega para a sexualidade, de se perceber e viver esse sexo, aí dá umas travadas nessa hora. Então a questão do relacionamento amoroso no momento de menopausa, ela é muito delicada, né? E seja você acompanhado a longa data ou não, é muito delicada porque sempre passa para a questão da pessoa, como ela se sente, a autoestima dela, o quanto ela se conhece, o quanto ela tá inteira ali com ela mesma e o quanto ela vai precisar se descobrir de novo, né? Se perceber de novo, porque é um novo momento de vida. Exato. Por isso que é muito bacana que a gente esteja com a saúde física muito em dia, né? Aquela tarefa básica de casa que a gente sempre conversa dos pilares ali de estar bem hidratado, se exercitar, cuidar das eventuais patologias que a vida possa ter trazido para você, são um pano de fundo básico, um colchão, né? Para que a gente tenha uma boa sexualidade. Porque se a gente não entende do cuidado desse basal de saúde física para nós, como é que a gente vai querer se desenvolver sexualmente, sendo que tem tantas dessas coisas que a gente tá trazendo até aqui, né, de tabus e tudo mais. Então, acho que você até como uma experiência própria, né, Laura, Sim. da sua faixa etária e tudo mais, acho que é bacana você trazer pra gente. Ah, com certeza. O quanto você, enquanto saúde física, isso impacta na sua existência, enquanto isso você defende também dentro do seu cuidado com as pessoas. Fundamental, Rebeca, porque assim, eu sou uma pessoa super jovem, não, tenho 53 anos, né? Jovem. Mas entrei na menopausa aos 48. Tá. E foi muito difícil. E eu sinto uma diferença, óbvio que eu sinto uma diferença, né? De quando eu tinha 20, de quando eu tinha 30, de quando eu tinha 40 e de agora, nessa fase dos 50 e depois com 60 vai ser uma nova, né? Um novo momento, 70 e assim vai. 80, 90, enfim, né? A gente pode sim, eu sempre falo, né, para pacientes, enfim, para onde eu vou, que a gente pode e deve viver a sexualidade a vida inteira, basta sentir desejo. Mas a gente precisa colocar o pé no chão que a gente ter 50 não é igual 20. Por mais que a gente tenha aí todo um mercado para deixar a gente mais jovem, tratamentos, etc. Por mais que seja importante, fundamental a gente se cuidar, né? Cuidar da saúde física, cuidar sim da aparência, né? Mas não, 50 não é 20. Então, e também a cabeça não é, né? Então a nossa cabeça de 20 é uma, de 50 é outra. Então a gente precisa entender que a menopausa vai ser uma fase de desafio. A energia nossa disponível ali de vida vai diminuir. Claro, né? Sempre pensar isso, 50 não é 20, mas não é que vai ser tudo de ruim e também não vai ser tudo de bom. A gente também não tem que, né, achar que vai ser, nossa, agora vai ser uma fase maravilhosa. Não, vai ter desafios. Assim como aos 20 também tem, né? Total. Quando a gente tá com 20 anos, a gente chega nesse mundo super competitivo, uma régua de cobrança lá em cima, na sexualidade também, fila andando pra caramba, né? Relações líquidas total, né? Você sai com uma pessoa hoje, ou contra amanhã, ou hoje um monte, né? Enfim, tudo muito acelerado. Os 20 anos também não é fácil. E os 50 vai ter os seus desafios, 60, os 70 e por aí vai. Então, talvez o que seja muito importante pra gente falar pra essa mulher na menopausa é entender assim, que não é fácil. Mas a gente tem especialistas como a Rebeca aqui, né? Como você. Como eu, né? Enfim, e outros tantos, né? Uma equipe multidisciplinar para ajudar. Sim. Então tem que buscar essa ajuda, né? Precisa manter esse cuidado. Com certeza. E eu acho que ao mesmo tempo também não problematizar o que talvez não seja problematizável. Então, às vezes, vamos entender que essa mulher tá achando que tá com algum problema de sexualidade quando ela entende que a frequência dela não é a mesma, comparando com aquela coisa do ser mais jovem, né? Então, mas se é uma frequência que te dá prazer nos momentos em que você se autoriza a ter essa troca e dentro da sua parceria
tá indo tudo bem, não tem frequência certa e frequência errada. É muito cruel com a gente, às vezes, comparar com eventuais outros momentos da nossa existência. Perfeito. Né? Outra coisa que eu também acho que problematiza-se muito é essa coisa de eu quero ser uma mulher que anda por aí desejando. Eu queria isso. Que tivesse, assim, uma libido maravilhosa, andando por aí, querendo transar comigo mesma e com alguém que estivesse do meu lado. Mas, às vezes, uma boa resposta sexual responsiva, que me procura, eu respondo bem, isso também é bacana claro. e favorecido, né? Você não precisa ser só na espontaneidade uma pessoa que deseja. Eu, ao longo da minha formação, sou mais jovem que você, mas há pouco tempo atrás, me formando, eu não estudei sexualidade por muitos anos. Com certeza, né? Então é muito legal a gente poder ter esse cuidado e ser essa voz na vida das mulheres, dos casais que aparecem pra gente. Mas ao mesmo tempo também problematiza-se muito coisas que às vezes podem ser só a régua do outro. Sim. E não a sua régua. Nossa, perfeito. E essa ideia que você tá trazendo de régua, ela é fundamental, porque hoje a gente vive no mundo uma régua muito alta. Exato. Não é? A gente vive num mundo com uma cobrança muito alta. Uma cobrança de o quê? De desempenho. Então a gente tem ali homens com uma cobrança de desempenho, que o homem também, a gente tá falando dessa mulher aí na fase da menopausa, mas a gente tem aí um homem também na fase dos 50, enfim, ao redor, que tem também uma cobrança de desempenho, mas, né, então pra essa mulher que se relaciona com homens, né, também dizer pra ele que ele também não tem 20, né? Ou se você se relaciona com de 20 também, né, você pode se relacionar com a idade que você quiser, né? No mundo adulto, cada um faz o que quer, né? Mas se a gente tá pensando aí em pessoas, né, nessa faixa etária 50 mais, né, 60, etc, pensar que ninguém tem 20 quando o corpo tá com tudo em cima, mas tem a experiência aí de toda uma vida, né? E essa régua não pode ser tão alta. Então assim, ninguém vai ser jovem a vida inteira, não dá. A gente pode ter um espírito jovem, claro, mas também, né, a gente não vai ter aquele espírito jovem dos 20, porque a gente tem experiência de vida e a gente não pode, não deve negar isso, né? A gente viveu perdas ao longo da vida, com certeza, né? Uma pessoa de 50, 60 anos falar que nunca viveu uma perda, seja uma perda amorosa, uma perda de um ente querido, uma perda financeira, uma perda de trabalho, a gente vive altos e baixos. Então, essa vida que vai calejando a gente impacta na sexualidade, impacta aí, né, no conhecimento que a gente tem como um todo, e a gente pode transformar isso ao nosso favor. Em que sentido? Baixa essa régua, né? Se a gente deixar essa régua de perfeição, perfeição não existe, né? Ninguém é perfeito, deuses são perfeitos, sim, né? Mas humanos, não. A gente não é perfeito. Então a gente precisa tirar essa régua de perfeição, baixar essa régua. Mas eu vou baixar, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou baixar minha exigência? Vai, é importante. E o jovem hoje, é interessante a gente trazer isso também, Rebeca, que assim, o jovem hoje, muito exigente, ele também apresenta dificuldade sexual. Então, se a gente for olhar para o cenário, agora falando um pouquinho do cenário das disfunções sexuais, das dificuldades sexuais, a régua alta, que você trouxe aqui, né, essa cobrança muito elevada, ela causa o quê? Dificuldade de ereção no homem em qualquer idade, porque aumenta a ansiedade, né, põe a ansiedade lá em cima, né, claro que podem ter fatores orgânicos, mas pensando aqui do ponto de vista, né, emocional, psicológico, essa régua alta causa uma ansiedade de desempenho terrível, né, às vezes um terror ali na pessoa, homens e mulheres, pode provocar no homem a ejaculação rápida ou precoce, né, na mulher pode provocar as dificuldades de orgasmo, pode provocar as dificuldades na penetração, que é o vaginismo, né, que a mulher não consegue ser penetrada, ou, né, a dor na penetração, enfim. Por quê? Nós estamos só falando de um dos aspectos emocionais que é muito presente na sociedade atual, né, no mundo, no cenário que a gente vive, régua alta. Exato. Cobrança alta faz você se sentir assim, tipo, péssimo, porque a gente não é essa perfeição, né? Exato, e também não colocar o sexo num lugar de performance, né, Laura? Eu acho que se a gente entender a sexualidade como mais uma linguagem, como mais uma forma da gente se relacionar com o outro, de se comunicar com o outro, e não querer ali performar, aparecer como uma pessoa para se desempenhar, você se sentir e sentir o outro, você consegue colocar
a sexualidade num outro lugar na sua existência. Com certeza. Né? E você tá falando da performance, eu até dei uma risadinha aqui, porque tem até uns memes e umas piadas, né, da pessoa que tá ali transando e olhando, né, no espelho, né? Você pode se excitar, claro, olhando no espelho. Com a sua própria imagem, tá tudo bem, né? Mas assim, vamos perceber o outro se ele estiver ali, né? Exatamente, né? E não é, na hora ali do coisa, você não tá transando ali pra fazer um vídeo, né? Não, você pode fazer também. Mas assim, você tem que entrar no momento, né? Ou né, ficar mais à vontade. É se autorizar a sentir. Eu acho que é muito isso que a gente precisa conversar, né? E não querer desenvolver realmente uma performance, acho que essa é a palavra. É se autorizar a se sentir, a se perceber, perceber o outro e se comunicar nessa troca que você se autoriza, né? E aí eu acho que linka muito, antes da gente entrar na fase final, que são os hormônios, porque as pacientes me procuram, né? Querendo um hormônio mágico pra colocar ela pra ser um ser desejante, porque o problema é hormônio, de fato. Quando a gente fala de menopausa, a gente tem problemas hormonais, a gente já vai chegar lá. Mas a gente precisa ter uma mente saudável. E aí, como é que a gente desenvolve saúde mental, né? Não só voltada para a sexualidade, mas ter uma mente saudável implica em quê? O que você diria para uma pessoa que sente que essa parte... Porque isso tá muito em volta da nossa vida hoje em dia, né? Falta de saúde mental. A pandemia acho que escancarou muito tudo isso, né? Mas eu acho que é um pré-requisito mínimo para que a gente tenha uma mente entregue pro sexo, uma mente que consegue ter saúde para existir, né? Sim. Nossa, você trouxe um ponto aqui fundamental, né? Que a gente ignora muito, né, nos dias de hoje. Como é que a gente tem uma mente, né, uma psique, né, um emocional ali mais inteiro? Né? A gente pode, né, fazer a boa e velha terapia, né? Eu acho que isso é a academia do cérebro, né? A gente pode sim, né, fazer um processo psicoterapêutico, né, buscar um psicólogo, uma psicóloga, né? Tem infinitas, a gente estava falando aqui nos bastidores, tem infinitas abordagens da psicologia, né? Eu sou da abordagem junguiana e aí a gente olha, né, agora pensando um pouquinho dessa abordagem que eu trabalho, que como que a gente vai ter ali uma saúde emocional, né? Quando a gente se torna cada vez mais o que a nossa essência pede. Quando você é o que você é, né? Então, quando a gente se aproxima cada vez mais do que lá no fundo na nossa alma, né? Lá na nossa essência, né? Tá pedindo. E como é que a gente descobre isso? Olhando pra dentro. Mergulho pra dentro, eu adoro essa palavra. Um mergulho pra dentro. Então, para a gente ter ali uma saúde emocional, a gente precisa olhar pra dentro. Então a gente vai precisar olhar profundamente quais são os desafios que a gente tem, né? Se conhecer. Então é um mergulho profundo, uma análise profunda, um processo profundo de autoconhecimento e que se cada dia que a gente acorda e abre os olhos é um dia inédito, a cada dia também a gente é uma pessoa, né? A psique é dinâmica, né? O corpo é dinâmico, a gente tem um dinamismo ali, uma energia que circula, a gente se transforma. Então, se cada dia é um dia inédito, a gente também precisa viver aí um eterno processo de se redescobrir, se reconhecer, né? Exatamente. E eu acho que é muito legal a gente trazer a importância da psicologia como psicoterapia mesmo. Primeiro para também desmistificar que você, às vezes, com uma eventual dificuldade de sexualidade, você não precisa necessariamente buscar alguém que te direciona pra sexualidade em si, mas buscar o se conhecer de forma geral, né? A psicologia, trabalhando como um todo, ela vai ter atuação na parte da sexualidade, me corrija se eu estiver errada. Tá certíssima. Mas que eu acho que a psicoterapia é o que é perene. Sim. É o que faz a gente conseguir se emancipar e com esse mergulho conseguir caminhar, né? Claro, e é um trabalho coadjuvante, né? Isso. Então, quando a gente pensa aí numa equipe multidisciplinar, né? Sim. Então, a gente sim precisa do médico para olhar o corpo como um todo. Sim, a gente vai precisar, de acordo com essa investigação médica, né? De uma medicação ou outra, claro, né? Mas vai precisar passar pelo médico para ver que medicação é essa, em que momento da vida, né? Não dá para fazer uso ali da amiga, né? Ah, minha amiga que falou que a amiga, né? Fazia aquele boca
boca a boca, né? Não, né? Então vai precisar pensar naquilo que a gente falou no início do ser biopsicossocial. Então não né, esquecer a dimensão bio, né? Não esquecer a dimensão psicossocial. E o tempo todo que a gente tiver alguma dificuldade, vai precisar buscar uma equipe multidisciplinar. Sim, né? É o pedir ajuda fazendo parte do processo. É isso que faz a gente conseguir realmente fazer o mergulho pra dentro e ir caminhando só com essas ajudinhas. Não você toda amuletada, escorada em cima de ajudas externas, né? Aí você trouxe uma coisa de ir caminhando com essa ajudinha, sem amuletada, né? Isso daí a gente fala muito na psicologia também, né? Que o papel do psicólogo, do profissional, ele tá acompanhando, né? Ele não tá sendo uma muleta necessariamente. Claro que em alguns momentos muito difíceis, a gente vai precisar de um acompanhamento mais vigoroso ali, né? Mas a ideia é o profissional ir acompanhando e ir favorecendo que a pessoa descubra ali o próprio caminho. Exato. E isso também na parte orgânica, né? Qual que é o que faz sentido ali para aquela mulher, né? Que tratamento faz sentido, né? Como que ela quer passar pela menopausa, como que ela quer viver isso, né? O que é possível para cada uma, né? Que é isso tudo que nós estamos falando até aqui, antes de falar de hormônios. Porque eu trago de propósito os hormônios pro final. Porque na hora que a gente vê uma dificuldade de desenvolvimento sexual, e principalmente na menopausa, que claramente a gente tem uma queda hormonal, isso não é uma invenção, é real. Os nossos ovários vão entrando numa falência e todo aquele aporte hormonal da nossa existência até aqui começa a privar a gente de viver fisiologicamente bem, né? Então, uma ajuda hormonal vai precisar entrar em cena em grande parte das mulheres na transição menopausal, né? Tem um pilar de hormônios aí que a gente precisa se utilizar muitas vezes. Quais que são, Rebeca? Conta pra gente. São 3 classes de hormônios. Os progestagênios, que vão entrar ali mais para proteção uterina. Os derivados estrogênicos, que tem um papel ali para proteção óssea e sintomas vasomotores. E os androgênicos, né? E tem alguns medicamentos que têm papéis similares, né? Atuam de forma meio que combinada nisso tudo, mas eu dividiria basicamente nesses 3, em que a gente está fazendo esse uso não só para trazer de repente uma ajuda, porque a gente tem, por exemplo, comprovações reais de que tem alguns hormônios que ajudam no ciclo de resposta sexual. Então, comprometimento sexual pede ajuda hormonal, é o lugar onde a gente mais está autorizado dentro da medicina a usar hormônio. A gente poder ver que tem um desejo sexual hipoativo numa mulher na transição menopausal, a gente tem respaldo científico para poder entrar com medicações que atuam favorecendo essa mulher do ponto de vista hormonal. Mas é muito cruel com essa mulher eu entrar com esse hormônio e não ter essa conversa que a gente tá tendo aqui. E não observar em que contexto de vida que ela tá, como que tá todo o resto do que ela tá se cuidando, quem tanto ela tá pedindo de ajuda pra poder acompanhar, o que ela tem de construção de sexualidade até aqui. O hormônio não vai resolver se a gente não tiver esse cuidado. Sei. Né? Até porque a gente tem um teto. A gente não pode ficar só entupindo, enchendo. E a gente tem as contraindicações. É isso que eu ia te perguntar. Que é o que a gente estava conversando aqui no início, né? Tem gente que não pode usar hormônio. O hormônio bem introduzido, na janela de oportunidade, né? Sendo colocado ali na transição menopausal, bem orientado, em dose mínima necessária para dar uma condição fisiológica para essa mulher, ele traz muito mais benefício do que qualquer risco relacionado a ele. Sim. Mas existem as mulheres que não podem se utilizar de hormônios exógenos. E aí, o que a gente faz com essa mulher? A gente negligencia a existência dela? Joga não fora? Cuida? Não, pelo amor de Deus, né? Exato. Então, tem pra todo mundo, né? Tem pra todo mundo. Eu acho que é importante saber que talvez essa mulher que não vai poder ter um aporte hormonal pra ajudar, ela vai ter mais dificuldade, vai precisar de um esforço maior numa dessas outras fatias que a gente tá conversando aqui, mas tá longe de ela não conseguir se desenvolver e cuidar dessa sexualidade que vai existir por mais ainda metade do que ela já viveu, né? Então, hoje em dia, a gente morre com 100 anos. Sim. Antigamente, você chega na menopausa com 50, com 60, você já não tá mais aqui, tá tudo bem ficar 10 anos meio mais ou menos. Hoje não, hoje você deu só a metade da sua existência, né? Então, acho que é bacana a gente dar qualidade de vida para essas mulheres. E por isso que é legal essa conversa, ela é para as mulheres na transição, na menopausa, mas ela não é uma conversa pra gente ter só aqui. Ela tem que acontecer desde o princípio do nosso desenvolvimento. Porque aí a gente chega aqui com isso já bem construído, né? Também, eu acho que hoje a gente tá
cuidando de uma forma mais aguda, porque até aqui essa mulher chegou com todo esse histórico que você trouxe pra nós. Mas a gente tá com esperança, não tá? De Claro. que quem hoje tá entrando tendo sua primeira menstruação, começando a se desenvolver hoje, essa mulher daqui 30 anos vai ser uma mulher diferente da mulher que tem 50 hoje. E outra coisa, Rebeca, que me ocorreu agora, né? Tem as pessoas também que entram na menopausa precocemente. Então, quando você falou aí de viver os 100 anos, né? E a moça que entra na menopausa na faixa dos 30, né? Sim. Teve alguma questão ali, vai viver mais 70. Como é que ela faz, né? Exato. E aí o que eu gosto de trazer, porque do ponto de vista biológico, né, desse ser biopsicossocial que a gente tá falando especificamente da parte biológica, existe toda uma atrofia, não só ovariana, mas uma atrofia de mucosa. A gente vê a vagina realmente involuir, diminuir de tamanho e ter comprometimentos genitais importantes que comprometem diretamente a sexualidade. Claro. Né? A lubrificação, Lubrificação e tudo mais. Que a gente tem, hoje em dia, no mercado, medicamentos que não são hormonais e que aí é muito raro ter contraindicação da gente fazer o uso. Tem as fisioterapeutas pélvicas, que é bacana a gente trazer elas aqui. Nossa, maravilhoso! Porque não só na questão do desenvolvimento sexual, mas na parte de incontinências urinárias que podem surgir nesse momento, elas vão ser super bem-vindas. Mas também pra gente convidar as pessoas que ouvem a gente a também desgenitalizar a sexualidade. Que às vezes tem outras partes do seu corpo que te levam a prazer. Sim. E você pode ressignificar a maneira como você se desenvolve sexualmente. Perfeito. E nesse momento, se você tem algum comprometimento que não dá pra ter uma ajuda mais pontual, vamos explorar o corpo como um todo. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ele é todo erógeno, né? Descobre dentro de você, junto com a sua mente, o que você pode fazer pra seguir tendo sexualidade. Com certeza. E explorar todo esse corpo, né? É uma das dicas que a gente dá muito em consultório também, quando chega de qualquer idade, não é só na menopausa, a pessoa chega ali se queixando que a vida sexual é meio empobrecida, meio morna, meio sem graça. Qual é um passo a passo aí, né? E uma dica, né, que a gente dá. Vamos explorar esse corpo como um todo, né? E explorar essas outras possibilidades e vamos explorar também emocionalmente as outras possibilidades. Quais são suas fantasias? Tem fantasia que não é pra pôr em prática, né? Mas acessa, Mas na mente né? tudo pode. Na mente pode. Na mente pode, tá liberado, Imagina o que né? você tá fazendo. Não é? Então, imaginar o que te excita, tentar ter esse processo de autoconhecimento sexual também, né? Do que povoa a sua imaginação, do que você gosta, do que você não gosta, e ampliando, né? Ampliando essas possibilidades de prazer, ir se percebendo e descobrir esse corpo como um todo. E quando chegar ali na região vaginal, dá pra ter ajuda, como você tá falando. Dá pra ter ajuda hormonal. Quem não puder, né, com o hormônio, pode ter ajudinhas. A gente falou de lubrificação, dá pra usar um lubrificante à base de água pra favorecer a penetração. Dá pra você também, você falou da fisioterapia pélvica, né? Dá pra você fazer um monte de exercícios na região vaginal, enfim, de tudo quanto é jeito. Dá pra fazer muita coisa. Sim. O que não é bacana é jogar a toalha, né? Isso, exato. Não é? E por isso que a gente precisa desse processo todo aí, porque se a gente realmente entender o que nós conversamos até aqui, a gente nem vai precisar necessariamente de uma vagina super presente, porque clitóris é o nosso órgão principal, o corpo todo conectado, a mente saudável, e a gente consegue ter muita coisa para além do que a gente imaginou, né? Sim. Que vai longe de performance Claro. e que vai como comunicação, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que é por aí. E eu acho que, assim, o que a gente tá trazendo hoje, que é fundamental a gente trazer pra essa mulher também, e pra todo mundo que tá assistindo a gente, é a questão do respeito, né? Então, a gente se respeitar profundamente. Respeito a quê? Respeito aos nossos valores, nossas crenças, nossos limites, nossas possibilidades e respeito à pessoa que está ao lado. Essa é uma dica ali, uma noção de limite, de um até onde ir na prática sexual e na vida como um todo. Essa noção de se respeitar profundamente, ela ajuda, libera a gente dessa régua tão alta, né? E ajuda a buscar ajuda. Quando a gente se respeita, a gente se cuida. Né? Então, respeitar o corpo, respeitar as emoções, os sentimentos, né? Respeitar a pessoa que tá ao lado, a gente se cuida, né? Como um todo. A gente precisa estar bem pra continuar vivendo a vida aí, continuar, né, fazendo o que quiser fazer. Então, né, pensar, né, a gente tá chegando pro finalzinho do nosso bate-papo, infelizmente, né, que tá uma delícia, mas lembrar disso, né, dessa questão do respeito aí por si, que
passa pela autoestima, pelo cuidado, pela busca do especialista, né? Em qualquer momento na vida, especialmente na menopausa, para amenizar todas essas dificuldades e para lidar com todos esses mitos, esses tabus e viver melhor. Nossa, perfeito. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer depois de você finalizar com respeito, porque isso vai ser o ponto principal, porque a gente aqui, dando voz a um tema de sexualidade, tá longe de querer convidar você a sair de um lugar que você, de repente, tá confortável, que tá tudo bem, né? A gente não tá dizendo que é o certo viver uma sexualidade XYZ, né? Sim. Olha pra você, entende o que funciona pra você, se respeita, peça ajuda e conte com a gente pra gente seguir conversando, se comunicando por aí, né, Laura? É fundamental contar com os especialistas. Exato. Acho que contar com a equipe multidisciplinar sempre. Sim, exatamente. Pessoal, então eu convido vocês a acompanharem os conteúdos da campanha Nada Vai Me Pausar, nos caminhos que vão aparecer aqui na tela pra vocês, tá? Deixem comentários, compartilhem a experiência de vocês, vamos falar sobre esse assunto, porque tá mais do que na hora da gente normalizar a vida sexual das mulheres nessa fase. Até mais. Valeu, Obrigada. Eu amei.